chamar alguém e vai ser uma surpresa, viu? Não é aquela irmãzinha que tá capengando com 90 anos, não, é jovem. Pronto, falei. Cantor Pedro Henrique não infartou, gente. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus arrebatou ele em cima daquele altar. E essa hora, o Pedro está cantando num coral celestial junto com o nosso Senhor Jesus. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. Por esses meses ou por esses dias, nós teremos a perda de um cantor. E esse cantor, ele é um cantor jovem. E a sensação que eu tenho é que este cantor, ele realmente fechou o ciclo dele aqui. Vai ser tão lindo. Brasil, na noite de anteontem, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 23 horas, eu estava investigando a presença de um judeu que supostamente ressuscitou. E me disseram que naquela noite ele estava na vigília da Igreja Assembleia de Deus no estado do Goiás. Então, imediatamente eu fui fazer uma reportagem investigativa para provar se de fato e de verdade esse judeu estava nessa reunião ou se tudo não passava de superstição, de misticismo e história mentirosa contada pelos lobos, no caso os pastores. Mas uma coisa interessante, impressionante e instigante que você daqui a pouquinho vai entender por que essa analogia e por que esses exemplos. Na mesma noite, no mesmo momento, o cristão, cantor e compositor da música gospel chamado Pedro Henrique, de 30 anos, estava num evento privado em Feira de Santana, Bahia. Na verdade, Brasil, nós estávamos a aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, mas infelizmente ele teve um mal súbito, um ataque cardíaco fulminante, no caso um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, e isso fez cair igual a uma pedra diante de todos. E todos os crentes que ali estavam junto com ele, orando, intercedendo, clamando, adorando e louvando o nome de um judeu de 30 anos e 33 anos, chamado Jesus, não entenderam nada. Mas se você do outro lado quer saber mais sobre esse assunto, se você se interessou por esse assunto e quer saber melhor a moral dessa história, por favor, cara, fica comigo que logo após a nossa abertura eu venho e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande ter aqui a sua presença. Muito obrigado a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso eu me sinto muito encorajado pela credibilidade que vocês dão ao meu canal. Muito obrigado por tudo. Inclusive, nós já estamos aqui, olha, tá vendo, com a nossa placa do YouTube, que legal, que bacana. Logo, logo vou ver um local melhor, né, para poder colocar essa placa para ficar bem legal para todos vocês, tá ok? Brasil, nós temos o caso do cantor Pedro Henrique, que infelizmente, dolorosamente, esse rapaz jovem, cheio de vida para frente, chamado Pedro Henrique, ele teve um infarto fulminante e completamente mortal enquanto cantava para seu Deus. Horas antes, Brasil, ele parecia estar muito feliz, completamente realizado. Enquanto ele cantava, adorava, louvava e exaltava o nome desse Deus, ele simplesmente caiu na frente de todas as pessoas e ninguém entendeu nada. Todos ficaram perplexos, confusos diante de muitas coisas. Outros até imaginavam em arrebatamento ou de um agir divino, mas era um infarto, Brasil. Ele tinha acabado, inclusive, de realizar o sonho da vida dele, que era o de ser pai, porque sua esposa teve um aborto espontâneo em 2021. Uma coisa eu digo pra você, cara, a verdade seja dita, ele estava vivendo o melhor, ele estava no auge de sua carreira e no momento ele cantava a música que lhe trouxe fama e sucesso para o seu nome. Ele estava lá, cantando para Deus. Mas diante desses eventos todos, diante de todos esses acontecimentos, eu quero trazer uma reflexão para você. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Cara, vamos pensar numa coisa. Veja bem, quer dizer que, como
como Deus supostamente sabe de tudo, quer dizer que o plano dele foi dar um ataque cardíaco e fulminante no seu filho, no caso, no seu servo, no seu seguidor, no seu fiel, que estava ali para falar do seu nome e exaltá-lo. Mas, ao mesmo tempo, Deus deixou um ateu sair de Florianópolis, Santa Catarina, para ir até Goiânia, fazer uma cobertura jornalística e investigativa dentro da sua própria casa, no seio da sua igreja, interrogando a uns, duvidando de outros, fazendo perguntas sérias e levando crítica e reflexão profunda para todos os seus ouvintes. Brasil, e uma coisa interessante aqui, por exemplo, é que a igreja toda, a nave da igreja, tá vendo? Olha lá, ó, toda ela parece como se fosse um cinema, a estrutura de um cinema, né? Onde, por exemplo, ali tem um palco principal, onde os atores vão se apresentar, onde o teatro vai acontecer, onde um filme vai ocorrer, tá vendo? Olha lá, ó. E aqui, desse lado de cá, funciona todo o auditório, em cima, embaixo. Tá começando agora ainda, tem muita gente chegando, né? Aos pouquinhos se acomodando, e vamos que vamos, né? Vamos ver no que vai dar aqui, ó. Tá vendo lá a estrutura? Muito bacana, né? Oh, Brasil! É claro que não, Brasil. É evidente que não. É evidente que não existe Deus algum ali, aqui ou acolá, blindando pessoas, protegendo, defendendo, amparando, guiando e escoltando essas pessoas. Brasil, entenda uma coisa. O mundo não é bondoso. A natureza não é injusta ou justa. É simplesmente amoral. É mais do que claro que um Deus jamais tiraria a vida ou permitiria um infarto fulminante num homem de família, num cara que sonhava ser pai e acabou de ser pai. A sua filha Zoe nasceu prematura no dia 19 de outubro. Cara, eu gostaria que você do outro lado pensasse o que eu tô falando pra você neste exato momento. Cara, entenda. Por quê? Por qual motivo Deus permitiria que o coração de Pedro Henrique parasse quase 2 meses depois do parto da sua esposa e deixaria um homem selvagem à solta para acabar com famílias e mais famílias, como foi o caso que ocorreu no município de Sorriso, no Mato Grosso, onde um maníaco chacinou a família de Cléuce Calvi Cardoso, destruindo a vida dela e de suas 3 filhas. Sem contar que ele ainda abusou das vítimas quando estas estavam agonizando, Brasil. As meninas estavam com esgorjamento, um corte fatal aqui, e outra, degolamento aqui atrás. E ele estava lá abusando dessas pessoas. E o interessante de tudo que nos mata de decepção em tudo isso é que, segundo os crentes e segundo a própria Bíblia, Deus estava vendo todas essas coisas acontecerem. E pasme você, não pôde fazer nada. Meu irmão, minha irmã, por favor, cara, me diz aí o que te faz pensar que existe um Deus justo, vendo em mínimos detalhes todas essas atrocidades e barbaridades e não intervém. Porque não pode, porque tem um plano. Cara, você acha que se Deus existisse, haveria toda essa maldade, principalmente contra seus filhos, como ocorreu com Sara Mariano, onde o seu próprio marido arquitetou e executou seu plano macabro contra a sua própria mulher? Cara, você acha mesmo que Deus, um Deus todo-poderoso, deixaria uma coisa dessas acontecer no Brasil? Debaixo do seu nariz, debaixo dos seus olhos, você que é pai, você deixaria isso acontecer com teus filhos? Não, cara. E por que Deus deixou? Eu vou com esse da Calvin Klein aqui, tá quase acabando inclusive. Bem pouquinho, só pra não dizer que não passei. É porque quando eu pulo eu suo, aí eu quero manter o meu cheiro. Eu passo muito perfume. Pronto. Estou pronto. Diante desse caso, desse fato chocante, cara, eu cheguei a uma reflexão e pensei numa coisa. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse eu que tivesse tido um infarto fulminante enquanto estava realizando o meu trabalho em uma dessas igrejas, em um desses estados, com toda certeza, crentes de todos os lugares diriam que Deus pesou a mão sobre o Jason. Diria que eu brinquei com Deus e ele veio ao meu encontro para me castigar. A pastora Nadir, por exemplo, e com certeza, ela diria que me viu no inferno acorrentado com correntes de fogo, sendo torturado por dezenas de milhares de demônios. Não quero ir pro inferno. Você vai
outros, inclusive, que se dizem profetas, diria que Deus realizou a profecia. Até mesmo o profeta de Araque, o fundamentalista cristão chamado Nicásio, quem se lembra dele? Que um dia profetizou a minha própria morte para aquele mês e disse que eu não duraria muito. Já faz 2 anos que ele falou isso e nada aconteceu. Outros diriam que tiveram uma revelação e uma visão comigo. Outros falariam que o homem planta e ele colhe. Outros, como Marco Feliciano, diria que de Deus ninguém zomba e sai imune, porque foi Deus que matou os mamonas assassinas, foi Deus que assassinou John Lennon, afundou o Titanic, enfim, os crentes fariam um inferno da minha imagem. Mas como foi um cantor gospel, aí Deus tomou para si e o levou para cantar no seu reino. Olha como é que o romance fica bonito, você entende? E uma coisa, Brasil, por que eu tô fazendo esse paralelo do mesmo dia, no mesmo horário, dentro de igreja? Porque veja bem, Brasil, exatamente no mesmo dia e no mesmo horário onde o cantor ele cantava em Feira de Santana para o seu Deus, eu estava do outro lado investigando a presença desse judeu que supostamente ressuscitou e que naquela noite, segundo crentes e mais crentes, ele estava na vigília da Igreja Assembleia de Deus no estado do Goiás. Você entende isso? Cara, uma coisa é certa, Brasil. As religiões não sabem de nada sobre o que ocorre ou deixa de ocorrer após a morte. Sabe por quê? Porque tudo o que eles têm não passam, Brasil, de especulações e achismos. É por isso que você do outro lado não deve jamais, e por hipótese alguma, confiar na religião A, B ou Z, ou em qualquer tipo de religião. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que você não se ofenda com o que eu falei. Por gentileza, por favor. Eu não quero zombar da sua fé, mas do seu fundamentalismo. Eu não quero, por hipótese alguma, arrancar você desse sentimento maravilhoso e bonito que você tem, que é aquele ato de você estar dentro do seu quarto, louvando, ou você está orando, ou você está buscando algum tipo de divindade. Eu sou contra pessoas que saem de um canto a outro, falando dessas coisas, falando desse seu sentimento como se fosse verdade absoluta e intervindo no processo social e político das pessoas, intervindo na sociabilidade, intervindo na individualidade dessas pessoas, querendo colocar ferro e fogo essas ideias religiosas na escola, nas universidades e goela abaixo das pessoas, censurando uns, criticando outros. Isso eu sou contra, Brasil. Eu não sou contra você ter a sua religião, você acreditar no seu Papai Noel. Eu não sou contra você ter a fada do dentinho, você acreditar nessas coisas. Eu não sou contra isso, não. O que eu sou contra é justamente isso, é contra essa ideologia miserável, essa utopia desgraçada que não leva ninguém para canto nenhum, exceto para duvidar da ciência e dos avanços humanos que nós já tivemos. Disso daí eu sou contra, você entende, Brasil? Olha, o que eu quero te dizer com isso é que é o seguinte, entenda bem. Olha, esse aqui é apenas um livro. Isso aqui é um conjunto de livros falidos. Esse livro não tem o menor significado para nós nos dias de hoje. Foi um livro escrito por judeus para judeus, diante de um Deus que é de Israel, não brasileiro, não é para você. Você compreende? E sem contar, outra coisa importante, não confie, porque não se aplica nada na sua vida. Outra coisa, a mesma coisa, eu tenho um maior concorrente. Sabe qual é o maior concorrente desse livro? É este livro aqui. Esse aqui é uma revelação de um Deus chamado Javé. Esse aqui é uma revelação de um Deus chamado Alá. Esse livro aqui é o maior concorrente da Bíblia judaica cristã. É esse livro aqui, o Alcorão, ou o Corão. Uma revelação dada ao profeta Muhammad, ou profeta Maomé. Mas eu te digo a mesma coisíssima que eu acabei de dizer sobre este livro aqui. Esse aqui é somente um livro, Brasil.
É somente um livro, não tem revelação nenhuma de nada e de ninguém. Mas se você quer acreditar nessas coisas, acredita, mas fica na tua, fica no teu quarto, em silêncio, falando com teu Alá, falando com teu Javé, com teu Jesus, com teu judeu preferido, com teu Deus personalizado. Você entende? Mas se você sai às ruas para falar sobre essas suas comédias da vida privada, então eu tenho o direito de sair ao ataque também, para defender os métodos científicos e para defender também o que nós acreditamos como humanos. Você compreende coisa dessa? Cara, entenda definitivamente uma coisa. O que você vê nesses hinos por aí é somente poesia, é trova, é verso, é dramaturgia, não uma verdade absoluta. Os cristãos, infelizmente, eles espiritualizam as coisas porque eles são místicos. Eles dramatizam a vida humana e romanceiam a nossa existência como se seus louvores, pregações e evangelizações suavizassem os impactos da realidade. Mentira! Essas coisas, infelizmente, Brasil, não passam de mentiras doces. É como chupeta com mel na boca de criança. E eu te digo uma coisa, Brasil, esse tal Deus, qual Deus, Jason, você está falando? O que você acredita? Qualquer um de A a Z, tá tudo dentro do mesmo pacote de farinha. Esse tal Deus que você acredita, aqui ó, não está nos cultos, não está nos templos, nas mesquitas, nas sinagogas, nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, Candomblé, muito menos está no seu coração ou no seu cérebro, ou no coração e no cérebro dos seus devotos. Ah, Brasil, por favor, cara, vamos acordar diante disso daí. É lamentável, muito lamentável o que aconteceu com esse rapaz. Mas essa é a vida, essa é a realidade. Hoje foi ele, amanhã pode ser eu. Mas é injusto que você diga que Deus me castigou, mas que Deus o levou Pedro Henrique, a Sara Mariano e outros cantores e pastores para a sua glória, para louvá-lo o seu nome. E a mim não. A mim Deus veio para punir, para acabar, para aterrorizar, para se vingar. Enfim, é tudo uma questão de ignorância da tua parte você pensar dessa forma. Eu desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado, agradeço demasiadamente a sua presença, a sua participação e a sua preferência no nosso canal. Espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.